espero que você tenha tomado sua aguinha, que já esteja mais tranquilinho, porque a gente vai bater um papo sério. A gente vai falar sobre autoconhecimento. Eu digo que o autoconhecimento é libertador. Quando a gente se conhece, a gente tem a chance de lidar melhor com qualquer situação. Aliás, quando a gente olha para dentro, aprende a conhecer e respeitar a nossa história, perdoar a nossa história, a gente se transforma em outra pessoa, viu? Então, antes de lidar com qualquer pessoa, a gente de fato precisa aprender a ouvir e acolher a nós mesmos. Parece bem simples, só que nem todo mundo olha para dentro com carinho, nem todo mundo acessa esse autoconhecimento com tranquilidade. Às vezes acontece até o contrário, né? Tem gente que fica bravo consigo, tem gente que se envaidece demais. Hoje a gente vai conversar com uma especialista em autoconhecimento. Ela é formadora do método Louise Hay. Ela trouxe para o Brasil esse método maravilhoso e ela vem conversar sobre essa linha tênue entre a autoestima e o egoísmo e o que a gente pode fazer para encontrar o equilíbrio. Seja muito bem-vinda, Renata Fornari, que honra te receber, muito obrigada. Viu? Eu que agradeço muito a oportunidade de obrigada. estar aqui com você. Eu estou muito contente de te receber, você sabe que eu sou muito fã. Eu falo para as minhas seguidoras no Instagram que eu faço meditação graças a Louise Hay, que eu acompanho aquelas meditações guiadas, né? E é o que me ajuda tanto a meditar quanto até a dormir tantas vezes. É, porque a meditação, ela ajuda a gente a desacelerar, né, a nossa mente, aí fica mais fácil o nosso corpo entrar, né, num processo de relaxamento mais profundo. E eu aprendi a meditar com ela, não sei se você tem esse livro, mas trouxe de presente pra Delícia, você. muito obrigada. Eu grudei aqui nessa... Eu vou contar pra vocês, gente, eu grudei aqui porque minha seta tá solta aqui. Então eu sentei aqui, se eu levantar, o negócio vai cair. Meu alfinete abriu, né? Aí a Rose fez assim, não, tem coisa que não é pra contar, mas não, com amiga a gente conta tudo. Bota o meu alfinete ali. Não posso levantar, porque senão eu levantaria. Problema. A gente fica sentada aqui então pra vamos bater lá. papo. Esse livro aqui é lindo demais. Olha, você pode curar sua vida. Esse Muito foi obrigada. o principal livro da Louise Hay, é o carro-chefe dela, né? E aí uma das lições desse livro, acho que uma grande lição, você falou aqui uma palavrinha mágica que é o perdão. Ela fala muito sobre isso. Ela se curou de um câncer, né, a partir de entender. Você estava falando agora há pouco, eu estava só ali esperando, falando, ai, que coisa boa, né, já estamos na sintonia. De entender que nós estamos sim no controle do nosso pensamento. Nós podemos assumir esse controle. Só que quando a gente assume esse controle, quando a gente escolhe os nossos pensamentos, quando a gente escolhe como a gente reage a uma situação, né, então quando a gente escolhe perdoar a nossa história, perdoar algo que nos causou dor, a gente pode, inclusive, remover um câncer do nosso corpo, que foi a história da Louise Hay. A Louise fez isso, né? Fez isso. Olha que coisa séria. Lá Presta atrás. bastante atenção no que a Renata está trazendo pra gente, viu? Então, é importante você entender que o pensamento não te domina. O contrário, sim. Exatamente. A gente, na verdade, passa muitos anos, né, Cláudia, na nossa vida, no piloto automático, sem a gente ter consciência disso, né? Sem a gente ter consciência de que a gente tá, sim, no controle, né? Então, um exemplo que eu costumo dar, né, muitas vezes, que eu acho que fica mais didático de entender, é que, assim, todos nós enfrentamos desafios, né? Maiores ou menores, todos nós. A diferença está se quando eu acordo durante o meu dia, eu falo muito isso para os meus alunos, quando eu acordo no meu dia, eu vou reclamar daquilo que eu ainda não tenho ou eu vou agradecer por aquilo que eu tenho? Você concorda que é uma escolha? É uma escolha. A gente escolhe isso, né? Então, eu posso agradecer por aquilo, por mais que eu acho que é pouco, mas eu posso agradecer por aquilo porque eu garanto que muitas pessoas dariam a vida para ter a vida que quem aqui está assistindo a gente tem, né? Mas nós também queremos conquistar coisas e tá tudo bem, faz parte, nós temos ainda sonhos para conquistar, nós temos objetivos, mas a gente pode escolher reclamar porque a gente ainda não tem essas coisas. Então é uma escolha, né? Eu escolho se eu vou entrar na sintonia da reclamação sem fim ou eu escolho se eu vou entrar na sintonia de agradecer e de focar no positivo. Então essa foi uma, né, das lições mais importantes que eu aprendi com a Louise Hay. E a segunda, que é sobre a questão do auto-amor. Eu acho que é a segunda grande lição que ela trouxe pra gente nas obras dela, né? Principalmente nessa obra que foi a principal dela, que é a diferença entre a gente se amar, se aceitar,
se respeitar como a gente é e não como a gente acha que os outros gostariam que a gente fosse. E a diferença disso para vaidade, egoísmo e arrogância. Olha, esse é um assunto muito legal. Antes de entrar nesse assunto, eu só queria te fazer uma pergunta. Porque tem muita gente que não consegue mudar a forma de pensar. Que é aquela pessoa que já acorda reclamando. E você falou assim, você concorda que é uma opção? Eu acordo reclamando, eu acordo agradecendo. Como é que a gente faz para virar essa chavinha e começar a acordar diferente? Eu acho que tem duas coisas aí, Cláudia. A primeira é a gente aprender a usar as afirmações positivas, que foi uma das técnicas mais conhecidas que a Louise Hay trouxe, né? Então, eu gosto de explicar que uma afirmação positiva, ela não se parece com o resultado final. Então, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou aqui para os meus alunos. Imagina que eu tô aqui com vamos imaginar, tá? Que eu tô aqui com uma semente de tomate. E a gente tem um jardim aqui e eu quero ter um tomateiro nesse jardim. A semente, ela não se parece com o tomate. Ela não tem cheiro de tomate, ela não tem gosto de tomate, mas eu planto na terra e eu sei, né, que aquela semente, ela vai, né, gerar uma planta que vai me gerar... Por que eu sei disso? Porque eu confio na natureza. Eu confio na sabedoria da natureza, que aquela semente, que não se parece com o tomate, que é o resultado final, ela, se cuidada, se regada, se eu deixar o sol agir, se eu tirar as ervas daninhas, ela vai se transformar nessa planta. Então, as afirmações positivas, Cláudia, funcionam exatamente da mesma forma, né? Então, se eu acordo e eu afirmo para mim, eu estou disposto a focar a minha atenção em tudo que há de positivo na minha vida, eu estou plantando essa semente e ela vai germinar. Maravilha. Bom, agora vamos lá para o nosso assunto do dia, que é quando esse amor próprio vira egoísmo, ou quando ele fica excessivo, nocivo. Olha, o que eu aprendi de mais importante, Cláudia, nessa caminhada, é que as atitudes de vaidade, e eu vou colocar arrogância no mesmo potinho, tá? Porque elas têm uma energia muito parecida. Então, as atitudes de vaidade, egoísmo e arrogância nunca revelam amor por si mesmo. Vaidade, egoísmo e arrogância são máscaras que a gente usa para esconder as carências que fazem sofrer. É um processo, na maioria das vezes, inconsciente. Então, vou dar um exemplo aqui bem didático, tá? Então, eu cheguei aqui, tô na frente dessa mulher linda que é você, e aí eu tô me sentindo insegura perto de você, tá? Eu tenho carências aqui dentro de mim, eu tô me sentindo insegura, mas eu não quero que você perceba. Então, ó, esse é um exemplo bem legal para explicar arrogância, tá? Então, eu empino meu nariz, porque daí eu tô aqui perto de você, eu começo, não, porque eu estudei, porque, né, eu formo pessoas que trabalham com isso, porque eu já li todos os livros, entende? Nessa atitude de nariz empinado e arrogante, porque inconscientemente, uma parte de mim acha que essa máscara da arrogância não vai fazer com que você, Cláudia, perceba que aqui dentro tem uma insegurança. Perceba que aqui dentro tem um medo, perceba que aqui dentro tem uma carência. E o egoísmo é a mesma coisa. O amor por si, né? O amor por nós, até porque a gente não aprendeu, né? Que a gente primeiro, né, amar o outro como a gente se ama. Como a gente se ama, né? Mas esse amor por nós, Cláudia, ele é necessariamente bondoso, respeitoso, solidário, cheio de compaixão. Uma atitude que não vem dessa energia de empatia pelo outro, né, de bondade, não é auto-amor, né? Então, vamos pensar aqui num exemplo qualquer? Vamos pensar que uma amiga minha, eu tô aqui terminando um trabalho que eu preciso entregar pro teu programa, vai? E uma amiga minha acaba de me mandar um WhatsApp dizendo, ai, eu preciso conversar com você porque eu tô muito triste. Não é arrogante se eu virar pra ela e falar o seguinte, puxa, eu entendo, tô vendo que você tá triste, eu vou terminar aqui algo que eu tenho que entregar pra Cláudia pro programa dela e já eu tô disponível pra você. Isso é diferente do que eu falar, ai, Dani, eu não tô nem aí pra você. Ah, você tá triste? Eu também tenho as minhas tristezas, não tô nem te vendo, né? Então, o auto-amor envolve necessariamente empatia. O egoísmo não. O egoísmo não existe, não leva consigo a empatia, que é o olhar para o outro e compreender a dor do outro, a necessidade do outro. Faz sentido? Total. Segura aí, você também. Você que está assistindo, anotando, eu não perderia a oportunidade de anotar tudo, porque depois a gente precisa pensar nisso tudo para começar a elaborar aí uma forma da gente começar a agir diferente, né?
Então, segura que eu volto já já, tá bom? Renata, o assunto tá tão gostoso. Eu já sei que eu vou querer que você volte aqui várias vezes, Ai, viu? vou amar, Esse já é o aceitei. tipo de assunto que liberta, né? Eu falei assim, o autoconhecimento é libertador. Só a partir do momento que eu entrei em contato com coisas tão simples que eu não sabia a meu respeito, que eu comecei a ter relações mais saudáveis, gente. Impressionante isso. Até porque, Cláudia, as nossas relações com os outros, elas são reflexo da nossa relação com quem? Com a gente mesmo. Portanto, assim, as pessoas às vezes me perguntam como é que eu melhoro a minha relação, né, com meu marido, com a minha mãe, com a minha amiga. Eu digo, investe em se conhecer e melhorar a tua relação com você. Porque se a gente tá bem com a gente, se a gente tá construindo uma relação de amor, respeito, aceitação, né, por quem a gente é e não por quem a gente até gostaria que a gente fosse, mas nós temos características naturais, né? E todos nós somos únicos, né, Cláudia? Não tem duas Cláudias nesse planeta inteiro, né? Não tem duas Renatas, não tem, porque nós somos todos únicos, mas precisamos nos conhecer e nos aceitar como somos por natureza. E aí acontece o que você acabou de falar, liberdade, é libertador. Eu tô livre para ser quem eu vim ser e paro de ficar o tempo todo tentando atender as expectativas dos outros o tempo inteiro. E isso é libertador, com certeza. Nossa, que maravilha. Quando a gente, que é nosso comparativo é aqui, o auto-amor com o egoísmo, a vaidade excessiva, né? Quando a gente vê coisas ruins no outro, significa também que a gente não tá se amando? Ai, essa pergunta é excelente. Eu queria entender o porquê, tá? Tá. Depende. A minha resposta para você é depende. Então, se eu tô julgando o outro, sempre que eu julgo o outro, então eu tô criticando outra pessoa, eu sempre preciso voltar a atenção e a reflexão para mim. Será que eu tô projetando nessa pessoa alguma característica minha que eu não aceito em mim? Então eu tô em projeção, é o que a gente chama de projeção, né? Então, mas isso é inconsciente? Inconsciente. 90% das vezes é. Quando a gente já está investindo o nosso tempo no caminho do autoconhecimento, a gente se pega no flagra. Puxa, olha eu, de novo, tô fazendo aquela projeção. Na verdade, eu tô incomodada com aquela pessoa que tanto me critica, porque eu sou uma pessoa muito crítica, né? Então eu tô projetando nela algo que, na verdade, está em mim. Então isso pode acontecer. Agora tem uma outra coisa também que pode acontecer, que são as famosas crenças limitantes. Você já deve ter ouvido falar esse termo, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma crença, vou dar aqui qualquer exemplo aleatório, só para ficar didático, tá? Mas se eu tenho uma crença, por exemplo, de que chefes são muito críticos, eu vou atrair chefes que são muito... Ou que chefes são egoístas, vamos já daí entrar, né, trazer de novo pro nosso tema. Mas eu tenho essa crença, né? Eu cresci ouvindo minha mãe e meu pai dizendo que chefes são impossíveis e que são muito egoístas. Então eu vou atrair pessoas com essa característica, não porque eu tô necessariamente projetando uma característica minha, como no exemplo anterior, mas porque essa é a minha crença. Tá, mas aí, será que a gente não é porque começa a enxergar a pessoa só por esse prisma? Como você falou, a gente pode, por exemplo, acordei, o dia tá cinza e chuvoso. Eu posso falar, ai, graças a Deus que tá chovendo, vai limpar o ar. Mas eu também, então eu escolho qual é o lado, por que prisma eu olho. E aí, será que não é porque eu olho esse chefe só pelo prisma dessa característica que me incomoda? Perfeito. Todos nós temos dentro de nós luz e sombra. Todos nós, né? Então, é impressionante como uma... Você já deve ter passado por isso. Alguém comenta de uma determinada pessoa que você ainda não conhece. E algumas pessoas falam, nossa, ela é incrível, ela é uma pessoa carinhosa, né? E aí tem uma outra que fala, nossa, ela me tratou mal, nossa, achei ela estúpida, achei ela... Por que isso? Porque você tá atraindo daquela pessoa o lado dela, porque é exatamente isso que você falou, é esse o teu foco, né? Então, se eu tô com o foco naquilo, tudo onde eu coloco o meu foco cresce. Então, se eu tô com foco no egoísmo, então eu vejo qualquer atitude daquela pessoa e eu falo, tá vendo, ó, egoísta, confirmou. Ah, você atrai o lado egoísta dela. Exato. Quer dizer, na verdade, não é que você atrai, você presta atenção, foca no lado egoísta Significa dela. dessa forma. Tá vendo? Olha, a Cláudia é egoísta. Eu vi que ela apoiou um negócio ali, ela não pensou em mim. Mas isso não... O fato de você ter apoiado algo ali não tem nada a ver com isso, entende? Mas alguma atitude sua que eu olhei, e somos todos seres imperfeitos, né? Cometemos falhas o tempo inteiro, então eu tô focada só no que eu significo que é falha. Bom, de novo, é uma coisa de autocentrismo, né? Assim,
Porque você tá ali só com base em você mesmo, nas suas histórias, nas suas experiências. Exatamente. Vem Então, a dose errada desse auto-amor, né? isso, exatamente. E Cláudia, é algo realmente mágico, sabe? Quando a gente dá o nosso melhor para criar uma relação de amor com a gente mesmo, e o que é essa relação de amor com a gente mesmo, né? Muita gente me pergunta, tá, entendi, mas como é que eu crio? Eu não tenho essa relação de amor comigo. Como é que eu crio essa relação? Parando de se criticar. A autocrítica é um padrão que acaba com a nossa relação de amor com a gente mesmo, né? Então, parando de se criticar, se focando naquilo que é tua fortaleza, né? Então, você é mãe também, né? E eu tenho certeza que você vira, né, né, em casa e você fala, puxa, filha, que lindo isso que você fez, que orgulho que eu tenho de você. Você fala isso pra você? Ou você tá sempre se criticando, apontando aquilo que você poderia ter feito de melhor? Eu mesma falo pra mim. Eu sei que as pessoas não falam, mas eu tô numa fase que eu falo pra mim e falo pros outros também. Porque você tá num estágio diferente do teu processo de autoconhecimento e de reflexão a respeito desse tema. Mas durante muito tempo eu fui muito mais crítica comigo e quase não me acalentava, né? É isso. Hoje em dia eu vibro comigo mesma e vibro com as pessoas que estão à minha volta. É você poder se olhar, a Luíse fala muito nesse livro sobre a gente se olhar nos olhos no espelho. Não para os aspectos físicos do nosso rosto, mas para o nosso olhar. E dizer pra gente, puxa, que incrível isso que você fez hoje, como você faz bem tal coisa que você faz. Né? A gente não fala pras pessoas na nossa casa, eu te amo, durma bem. Por que a gente não fala pra gente? A gente não escova o dente à noite, geralmente de frente pro espelho, né? Quando a gente começa, parecem coisas bobas, Cláudia, mas somadas no hábito diário, vão fazendo com que a gente crie uma relação de muito mais amor com a gente. E se a gente tem uma relação de muito mais amor com a gente, é muito menos provável que vai entrar dentro da energia do egoísmo, que é simplesmente ignorar a necessidade do outro e só pensar em mim. A pessoa que faz isso é a pessoa que está desconectada dessa relação de amor e apreço consigo mesma. Maravilha. Renata, você é de São Paulo? Eu sou, São Paulo capital. Então, gente, hoje eu tô numa fase que eu tô apaixonada. Não é fase, não, é porque meus convidados hoje estão demais, né? Eu falei pro Davi, eu vou falar a mesma coisa pra você. Volta bastante. Volto. Porque assim, eu Quantas pensei vezes você da quiser. gente aos pouquinhos. Hoje eu quero te convidar e eu vou fazer a mesma coisa. Só pra gente treinar, a gente falar coisas boas pra gente, pra treinar mesmo. O eu te amo, parabéns, né? Você acha bom? Tem mais algum exercício que você possa deixar aqui pra gente? Eu acho que além disso que você acabou de falar, é você se conectar com o teu olhar no espelho e dizer, eu estou disposta a aprender a amar você exatamente como você é. Vamos fazer isso, Todos os gente? dias. Faz milagre. Eu estou disposta a aprender a amar a você exatamente como você é. Perfeito. Pronto, decoramos a frase, vamos fazer, mas com amor, né? Com entrega. Entrega, adorei. E você promete que você vai voltar? Eu volto quantas vezes você me convidar pra voltar. Tá bom. Ô, Luísa, você ouviu, né, Luísa? É pra marcar já, pode marcar toda semana. Pelo menos até a gente aprender esse negócio de autoconhecimento, autoaceitação, autoamor, porque eu quero um mundo cada vez melhor. E tem que ser daqui. Não adianta querer ir lá. Começa de dentro pra fora. Começa aqui, né? Com certeza. A Renata Fornari tá no refornari.com, é o site dela, ou no Instagram, Refornari Oficial. Exatamente. Muito obrigada. Eu te agradeço E demais. até logo. Eu não vou Até nem- super breve. Até logo. Já vou ali tomar um café com ela. Faça até super isso, breve. tá bom? Gratidão, Obrigada, Lívia. amei te Eu conhecer, agradeço. amei te receber. Volte também, logo. Amei. E a gente continua aqui, gente. Que papo bom, não é maravilhoso isso? Isso é transformador, tá? Vamos praticar, hein? Todo mundo olhando no espelho. Me conta lá depois no meu Instagram. Vou postar a frase que a Rede sugeriu pra gente, né? Eu me amo e... Eu decorei nada. Estou disposta a aprender a te amar. Ah, não. Eu estou disposta. estou disposta a aprender a te amar. Era só isso? Perfeito. Era pequeno. Do jeito que você é. A Lelê completou, tá certo.